Olá, vou falar aqui um pouquinho sobre ChatGPT novamente. Sim, uma coisa que eu venho percebendo que talvez seja um pouquinho diferente, ainda não vi ninguém comentar sobre essa nuance do ChatGPT, que não é do ChatGPT em si, mas sim do comportamento das pessoas em relação ao ChatGPT. O que eu venho percebendo? Eu já tinha pensado nessa possibilidade há umas semanas atrás e agora eu estou vendo um monte de gente tendo esse comportamento que eu havia pensado, né, nessa possibilidade que é o chat GPT, ao invés de ser uma ferramenta que a gente usaria para substituir a mão de obra, parece que em alguns casos está sendo ao contrário, né? O chat GPT, ao invés de ser a nossa ferramenta, né, ser, digamos, nosso empregado digital, a gente está virando né, funcionário do ChatGPT. A gente está virando a ferramenta do ChatGPT, da inteligência artificial, melhor assim colocando, porque o ChatGPT é a mais famosa atualmente, mas né, estamos falando de inteligência artificial. Acabei de ver um vídeo, né, de duas pessoas utilizando o ChatGPT para dar ideias de montar um negócio. Isso muita gente faz hoje em dia. Eu utilizo ela para dar ideias, né, de como criar código, de como criar texto, pauta para vídeo, e também utilizo ela a meu favor para criar código, né, para criar plugins até completos. Então assim, tem duas utilizações ali e eu não sei qual que vai ser a que vai ter mais predominância, né? Então tem a inteligência artificial que, digamos assim, vai ser dominada por ser humano, digamos assim, que a gente vai utilizar para nosso benefício, a gente vai mandar e ela vai executar, ela vai fazer as tarefas. E tem ao contrário, a inteligência que, por ser mais inteligente do que o ser humano, que está ali gerindo ela, vai controlar o ser humano. Então, tipo assim, não é, ao invés de eu pedir a inteligência para ir lá no chat GPT e pedir para fazer um código PHP para mim, pode ser que seja o contrário. Pode ser que a inteligência seja tão foda que ela fale para mim o que eu tenho que escrever, né? Então, tipo, eu estou percebendo esse tipo de comportamento, principalmente com pessoas do mundo offline, que não sabem, né, não têm assim, essa utilidade prática com ferramentas digitais para ganhar dinheiro e estão fazendo esse caminho inverso, não estão utilizando a inteligência, né, como ferramenta que elas controlam, assim, a inteligência está controlando elas, como nesse caso desse vídeo. Basicamente a inteligência se tornou o chefe das pessoas, né? E isso, eu acho que isso é mais preocupante do que a gente dominar a inteligência executando tarefas. Porque analisa a sociedade atualmente, a sociedade moderna. Quem é considerado o indivíduo mais bem-sucedido, o mais importante, o que tem mais impacto na sociedade? Não é quem executa o trabalho braçal, é quem pensa. A mente, né, a capacidade de você utilizar o teu cérebro para executar tarefas, né, você pensar em coisas, você ser líder, você liderar grupos de pessoas, é muito mais relevante do que você executar tarefas, porque executar tarefas é mais fácil você encontrar mão de obra para isso do que pessoas capazes de pensar, ter pensamentos complexos. E isso uma inteligência artificial faz tranquilamente ter pensamentos complexos. Então é muito fácil uma inteligência artificial virar um chefe de uma empresa do que uma inteligência artificial virar o faxineiro, porque o faxineiro ele precisa fisicamente varrer um chão, né? Essa função ela não vai ser perdida tão facilmente, porque precisa ali, então vai precisar de um robô que faça essa função. Mas uma inteligência artificial, mesmo dentro de um computador parado em um lugar, né, que não se move, imóvel ali, ela é capaz de gerir uma empresa, porque gerir uma empresa precisa de um pensamento estratégico, não precisa de um ser humano, né, físico, precisa tipo analisar dados, tomar decisões. Uma inteligência artificial toma decisões muito superiores ao ser humano, porque ela vai analisar milhões, bilhões de dados em questão de minutos ou segundos até e tomar decisões. Então, assim, eu tô vendo agora uma outra face de inteligência artificial, que vai ser inteligências artificiais que vão ser líderes,
né? E não só, né? Eu acredito que robôs serão subordinados, mas a inteligência artificial será líder, né? Robôs sim vão executar tarefas, robôs vão ser subordinados de humanos ou de inteligências artificiais. Mas a inteligência, ela vai chegar num patamar que ela vai já, né, a meu ver, ela já supera o ser humano em aspectos técnicos, com certeza. Eu, por exemplo, eu consigo escrever códigos em PHP, em Node.js, em Python um pouco. Se eu for na GPT agora, eu mando ela escrever em Java e ela vai escrever em Husky, ela vai escrever, né, em Elixir, ela vai escrever, porque ela não tem limite, ela já aprendeu, ela já tem todos os inputs. Então, coisas técnicas, a inteligência artificial ela já domina superior a um ser humano, né? Isso é fato, não tem como voltar atrás. O que precisa é melhorar cada dia mais. É um processo que já está em constante evolução, não tem como a gente parar isso agora. A tendência é ficar cada vez mais inteligente e fazer as coisas cada vez com melhor performance, né? E com maior autonomia. Só que uma inteligência presa aqui no meu computador, ela não vai conseguir varrer minha casa, por exemplo, limpar minha casa, ela não vai conseguir cozinhar para mim, mas ela vai conseguir me dizer o que fazer. Ela vai conseguir, muitas vezes, uma inteligência artificial treinada para medicina, por exemplo. Ela vai absorver todos os conhecimentos de todos os livros de medicina, de todas as áreas da medicina, e vai substituir um médico, porque ela vai analisar dados de exames, né? Você joga os exames, porque o que o médico faz? Ele analisa números de um exame e dá o parecer dele. Uma inteligência artificial vai fazer a mesma coisa de forma mais eficiente, porque o médico não tem acesso a muitas informações. Então, o médico o paciente tem dor de cabeça, ele vai buscar no conhecimento dele. Dor de cabeça pode ser gripe, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Uma inteligência artificial, ela vai fazer um checklist de tudo que pode ser uma dor de cabeça. Depois ela vai refinando, tem dor no corpo, tem secreção na garganta, aí tem não sei o que. Então, tipo assim, a inteligência artificial ela tem um banco de dados inúmeras vezes maior do que do que está na cabeça de um ser humano. Isso é inegável, isso não tem como a gente conta. Então, trabalhos técnicos são facilmente substituíveis por uma inteligência artificial presa em um computador. Só que vai fazer uma cirurgia, a inteligência que está dentro de um HD, de um SSD, que está na memória de um computador, ela não vai fazer uma cirurgia. Aí entra o papel do robô, né? O robô, né, que hoje em dia já tem lá, né, a mão robô, que o médico pode operar à distância, e aí tem as coisas separadas. Hoje em dia a gente tem a mão robô, que você consegue fazer cirurgia à distância, mas você não tem uma inteligência artificial ligada a ela. Ou seja, essa mão robô, esse robô precisa ser operado pela inteligência de um ser humano. Se a gente liga essa super inteligência que está presa no computador, fixo, né, num lugar, com esse braço robô, ensina ele a fazer cirurgia, acabou, não precisa do ser humano nem para fazer a cirurgia, nem para passar o diagnóstico. Então, assim, tem essas duas nuances, né, inteligência artificial nesses dois ambientes, e eu acredito que o ser humano ele é mais propício, né, vendo como tipo, as pessoas preferem ser empregados do que ser patrão, do que ser líder, né? Do que ser dono de empresa é 1000 vezes mais difícil do que você ser empregado, porque ser líder requer tomar decisão, requer você absorver dados, muito estudo. Não é simples ser um líder, ser um dono de uma empresa. As pessoas acham que ganhar dinheiro é fácil. Não, para você ser dono de um estabelecimento, você tem que estar ali ativamente, diferente de você ser empregado e executar tarefas, né? Então, assim, eu estou vendo que tem muita gente, principalmente o pessoal que estava no offline, que não tem tanta destreza com tecnologia, que está utilizando inteligência artificial para se tornar subordinado da inteligência artificial, né? Eles não estão se tornando chefes de inteligência, igual eu aqui tenho alguns projetos em mente de criar empregados virtuais que a inteligência trabalhe para mim, ao invés de eu trabalhar para ela. Tem muita gente que está fazendo o contrário nesse instante agora, que está buscando
pedindo ao chat GPT como que eu faço a coisa. Então, tipo assim, o chat GPT é a pessoa, o mestre, né, desse ser humano, porque o chat GPT sabe mais do que ele. Simplesmente assim, e isso as pessoas não estão percebendo, né? Eu acho que o pessoal ainda não se ligou nessa nuance de que o chat GPT pode ser um líder muito mais eficiente do que o ser humano. E isso eu estou pensando aqui agora. Imagine se você tem uma empresa, que nem agora esse vídeo que eu acabei de ver, que é totalmente gerida por inteligência artificial. Atualmente, o nosso empecilho com inteligência artificial, que o pessoal reclama, é justamente na hora de executar tarefas. A inteligência não consegue executar tudo, né, não consegue fazer isso e aquilo. Ok, realmente ela não consegue fazer isso ou aquilo. Mas, hoje, o chat GPT, por exemplo, ele consegue te mandar executar tarefas. Então, sim, hoje poderia ter uma microempresa gerida pela inteligência do chat GPT. Ele mandando as pessoas fazerem as coisas, né, de forma bem assertiva até. Então, basta você perguntar alguma coisa ali, pega um nicho, monta uma empresa fictícia e coloca, tipo, o que funcionário tem que fazer nessa empresa? O que fulano tem que fazer nessa empresa? Cara, ele vai mandar cada funcionário, cada setor ali cumprir seu papel tranquilamente, porque ele tem esse conhecimento. É o conhecimento técnico, né? Então, eu vejo que inteligência artificial como liderança, eu acho que pode ser, assim, aonde o ser humano vai acabar se viciando, porque tem um lance que o ser humano ele não gosta de assumir responsabilidade. É muito mais fácil você cometer um erro e falar, não, eu cometi esse erro porque essa inteligência artificial falou para mim fazer assim, do que ele fazer e assumir o erro. Então temos pequenas nuances aí, né? Temos coisas que temos na sociedade atual já e que podem ser né, otimizadas, né, de uma forma ruim, digamos assim, com a questão de inteligência artificial, das pessoas, né, se eximirem de responsabilidade e começarem a querer jogar responsabilidade para cima de inteligência artificial. Foi um robô que executou a tarefa que tem a culpa, foi a inteligência que me sugeriu esse texto que eu escrevi errado, ele que me ensinou errado. Da mesma forma que o ser humano já faz com líderes. Meu chefe falou para fazer isso porque eu fiz errado, então é culpa do meu chefe. Né? Então, eu aprendi errado porque o meu professor ensinou errado. Então, tipo, já tem isso hoje em dia. E a inteligência artificial, ela pode ser mais aí um bode expiatório para quem gosta de viver dessa forma. Então, né, por esse vídeo que eu vi hoje, eu tive esse insight, que é uma coisa que eu já estava imaginando há algum tempo, né, da inteligência não ser um subordinado, e sim um líder, né, para o ser humano. E eu acho que realmente isso vai acontecer com algumas pessoas, vai ter essa divisão, né, entre pessoas dominando a inteligência e pessoas sendo dominadas pela inteligência, né? Vai ter essas duas nuances. Então, tipo, a inteligência dominada pelo ser humano vai ir para o lado dos robôs, né? E a inteligência dominando o ser humano, eu acho que vai ficar dentro dos computadores, dentro das máquinas, ditando como que a gente se comporta, como que boa parte que a gente pode ver assim como um embrião, digamos assim, da inteligência artificial são os algoritmos, né? Que ditam muito do que a gente acha que gosta, porque eles nos analisam dados e eles dizem mais ou menos o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Basicamente é uma inteligência bem arcaica, digamos assim, né? Bem primitiva, que aprende sobre a gente de uma forma primitiva, mas ainda assim consegue nos manipular, nos dizer, nos controlar, né, na nossa vida. Então, uma inteligência como o chat GPT e várias outras que agora estão estourando aí na internet, podem fazer muito mais do que isso, né? Podem ser muito superior nessa questão de nos dizer o que fazer de uma forma muito mais poderosa. Então, essa aí eu acho que é uma coisa para o futuro. De repente, esse medo aí dos especialistas com o avanço, né, da inteligência artificial seja algo bem plausível, porque é um processo que não dá para a gente parar mais, né? É daqui para frente, é daqui para cada vez mais inteligências artificiais cada vez mais inteligentes.
Então a gente não consegue mais parar esse processo, é impossível parar. Mesmo que falem que pararam as pesquisas, com certeza vai ter gente, nem que seja sozinho. Hoje, se eu quiser, eu posso montar um servidor e estudar inteligência artificial por conta própria. Então não tem como você parar o estudo de inteligência artificial. Não tem como você parar, né? É impossível, é daqui para frente agora. Então, mesmo que grandes empresas parem, pesquisadores individuais vão continuar pesquisando. Então não tem como parar. O que a gente precisa fazer agora é se preparar, porque isso é uma realidade que vai surgir nos próximos anos, nas próximas décadas. Isso vai chegar nesse patamar, por mais que tenha muita gente que fale que não vai, porque está hiperacelerado. Eu nunca senti que isso ia chegar nesse patamar. Eu acompanho a inteligência artificial, o desenvolvimento de redes neurais, tudo que envolve ali essa corrida por tentar imitar o ser humano. Então eu acompanho isso faz, né, mais de uma década já, e nunca me espantou tanto como é atualmente, porque realmente chegou num patamar de utilidade agora, né? Então eu aposto que nos próximos anos aí a gente vai ter um embate, né, uma questão filosófica com inteligências artificiais.